Thiago vai falar do Hantavírus, não vai? Também com a gente hoje? Vai sim, gente, desse caso chocante. Eu quero que ele fale primeiro do que aconteceu com o Trump, porque a gente soltou... Hoje é quinta, né? A gente soltou hoje de manhã um especial sobre... Cadê ele? Tá aqui na linha, vamos lá. Thiago, primeiro, antes de tudo, divulga então esse quadro semanal que você tem aqui no nosso canal, que é toda quinta às 11 horas. E o que foi esse vídeo de hoje? Sobre se foi uma encenação tudo o que aconteceu com o Trump ou realmente aconteceu uma tentativa de assassinato? Boa noite, Vilela. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marcílio. Boa noite. Vilela, esse nosso quadro, ele se chama Será que é Verdade? Para quem não conhece. E no vídeo de hoje a gente falou a respeito do suposto atentado de Donald Trump que ocorreu alguns dias atrás e que poderia ser supostamente uma falsa bandeira. Isso. Justamente por informações que nós trouxemos aí nas redes sociais, né, que haveriam sido postadas no X, lá na rede de Elon Musk, no ano de 2023. E aí, diante dessas publicações estranhas, porque como é que algo que foi postado em 2023 tem estaria interligado... O nome do assassino, não, né? Do atirador, né? Do atirador. Cole Allen era o nome do atirador. E foi uma publicação completamente enigmática, né? Diante disso, eu fiz um vídeo explicando cada um dos detalhes, interligando cada um dos pontos para que as pessoas pudessem entender o que isso significou. E aí a gente soltou lá no nosso quadro Será que é Verdade? Que é toda quinta-feira às 11 horas da manhã. E que, na minha opinião, tá muito bacana, tá muito bom, cara. Tá São muito conteúdos legal. diferentes. O pessoal tem elogiado muito, já falamos sobre o lado obscuro, né, da morte do Michael Jackson e as coisas que aconteceram na vida dele, muito bom. Falamos do... Quais outros assuntos? Me ajuda a lembrar. Falamos sobre o Black Luísa Eye Club, Sonza. que é aquele clube do olho roxo. Isso, que muita celebridade aparecendo com olho roxo, que tem uma teoria Também. aí que é sinistra. 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 Sobre a camisa da seleção Sobre também. a camisa da seleção, foi o primeiro programa, inclusive. Exatamente. Boa, Bigoda. Aí Bigoda tá lembrando. Bigoda assiste, né, Bigoda? Bigoda É gosta. fã, ele é fã. Então o Bigoda é fã do programa, né, Vilela? O Bigoda e a Ana Júlia são fãs do programa, né? Somos. Tá A gente não perde um. Você sabe quem é Que a Ana bom, Júlia, que bom. o Thiago? É a mulher dele, do Isso, Bigoda, né? Olha, ela tá famosa. Já subiu de categoria, Mulher né? de esposa. Já foi, Ele Ela tá conhecendo muito a mulher apaixonado. agora, né? tá apaixonado, cara. O coração Tá dele apaixonado. está tomado por Ana Júlia. Tá. Thiago, então Ô, vamos Vilela, falar agora... sabe o que eu fiquei Oi. sabendo? Ah. Que em vez dele levar ela no cinema, ele vai lá assistir o Será que é Verdade? Olha. Vamos assistir o Será que é Verdade aqui em Muito casa? melhor, muito melhor, né? Olha Melhor, esse né? papinho. Você não vale nada, viu? Ô, Thiago, eu fiquei abismado com a teoria do Pokémon, viu? Que eu vi lá, viu? Qual? Que ele fez o comentário. Que ele tava comparando gente- que os Pokémons, né? Sim. Me deu um pouco A de gente medo, viu? O cara é interligou o fãzão de apócrifo- Pokémon quando era pequeno. É a ligação do apócrifo do Testamento de Salomão com o Pokémon, né? Exato. Pô, pode Foi crer. muito boa essa daí. E vamos falar então de Antavírus. Já que é pra gente falar de tragédia ou de possível Sair daqui tragédia, com medo, não sair daqui dormir. com medo. E aí, é pra tanto ou não? Cara, parece uma mentira, né, Vilela? Começando a falar que tudo se iniciou no dia 1º de abril de 2026, o Poxa. dia da mentira. É. Mas é mais preocupante do que a gente imagina. Por quê? Nesse dia 1º de abril desse ano, saiu um navio da Argentina, de Ushuaia. Um navio com passageiros de 20 países que iam fazer ali um cruzeiro de 35 dias ao redor do mundo. De repente, no meio desse cruzeiro, uma pessoa morreu. Eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo ali e perceberam que algumas pessoas estavam tendo sintomas que lembravam sintomas do Covid. Dor no corpo, né, febre, aquela coriza, e alguns começaram a sentir também problemas respiratórios, que já é quando a doença vai se avançando. E aí perceberam que não era o Covid, é uma espécie de hantavírus, que é uma doença transmitida de ratos para seres humanos, e de repente começou a ser transmitida de ser humano para ser humano, que é o que está preocupando aí os cientistas e as autoridades, né? Porque 3 pessoas até o momento já morreram, outras estão internadas em estado grave,
E algumas pessoas ainda estão dentro do navio, porque depois que isso foi noticiado, os países começaram a não querer receber o navio para que eles pudessem atracar e liberar as pessoas para que elas descessem. Então, as pessoas meio que estão em quarentena desse navio nesse momento, indo para Ilhas Canárias, para Tenerife. Aquelas pessoas que desembarcaram antes já tinham passado por outros locais e tem pessoas internadas na Alemanha, tem pessoas que estão internadas na Suíça, pessoas que estão internadas na África. E se de repente essa cepa estiver sendo potencialmente transmissiva entre humanos e humanos, aí é onde o buraco fica mais embaixo. Por quê? A letalidade desse antavírus, que é o vírus Andes, né? Ele é de 50%, diferente do Covid-19, que era de 1%. Ou seja, a cada 100 pessoas que se contaminavam com Covid, uma perdia a sua vida. Agora a gente tem aí, Fernando, uma letalidade de 50%. É algo Meu Deus. perturbador, né? Algo Nossa, difícil assustador. de aceitar, assustador. Mas aí a OMS se pronunciou hoje e disse que é muito difícil que haja uma pandemia como o da Covid, por quê? O SARS-CoV-2, por exemplo, é um coronavírus, que é o que a gente já conhece, é o Covid-19. Esse vírus Andes é um antavírus, que é de uma categoria diferente, é de uma família diferente, aonde a maior transmissão dele é de animais, como ratos, por exemplo, para seres humanos. Mas tudo pode mudar, porque a gente está vendo que essa situação está diferente, né? A gente está vendo humanos passando a doença para outros seres humanos. Então, a OMS deu um pronunciamento meio que para a população não se preocupar, mas pelo que parece, pelo que estão falando aí, é que eles estão simplesmente tentando apaziguar os ânimos, mas que a situação não está completamente controlada, até porque, como é um cruzeiro com pessoas de vários países e pessoas que já desceram, já se espalharam por outros países, o negócio pode ficar ainda mais preocupante, né? Eu vou falar a verdade, Vilela, Thiago, Marcílio, toda vez que a OMS fala alguma coisa assim, não Fiquem precisa. calmos. Fiquem calmos. A sensação que a gente tem é que tá pegando fogo na casa, mas calma que o fogo ainda tá na cozinha. É que nem você tá nervoso, você tá isso bravo aí. e alguém fala, fica calmo. É. Ah, pronto, agora fiquei. Tá pronto. nervoso por quê? É. Né? E só lembrando, viu, Fernando, eu falei no começo do programa, fui pesquisar aqui, é um episódio realmente do Arquivo X. Não sei se você assistiu esse, Thiago. É o Ex-Cops da 7ª temporada, episódio 12, gravado no estilo de programa de reality policial. Mulder e Scully investigam uma criatura assustadora que tá relacionado com antavírus lá também. Então os caras já fizeram isso daí lá Olha atrás, só. um negócio desse. Caramba. Você vê? Isso daí, ô Vilela, muitas vezes podem ser mensagens preditivas. Aí a gente já entra no âmbito da teoria da conspiração, né? Mas vocês sabem o que aconteceu? Em outubro de 2025, a Argentina criou o seu primeiro laboratório de segurança máxima nível 4. E justamente o que eles estavam investigando lá era o antavírus, o vírus Andes, né? Eles queriam ali investigar o vírus vivo. E curiosamente, esse navio saiu da Argentina. O que a companhia do navio tem falado? Eles têm falado que esse passageiro, né, que estava dentro do navio se contaminou antes de entrar no navio. Por quê? Houve a possibilidade de haverem ratos no navio e contaminarem as pessoas, mas aí a companhia falou que não seria possível isso, eles fazem a limpeza, tudo, que isso veio da Argentina. Então eles estão colocando a culpa na Argentina, né, ou no argentino que estava dentro do navio e que começou a contaminar geral. Falando ainda mais de teoria da conspiração, ô Vilela, existem algumas informações que somam a isso de um filme ou uma série como Arquivo X que você citou, que é a capa da revista The Economist. Ah, aquela famosa capa que muita coisa que tá lá já aconteceu e a galera fala que tá lá mês a mês, aquela lá? Geralmente eles postam, mês a mês eles postam, mas eles costumam postar uma capa principal todo final de ano. Não, e aí eu nem, sei que... Não tava nem falando disso, eu tava falando de uma capa, Thiago, acho que a gente já até falou sobre ela, que tem um círculo certo. E que parecia que ele tava... As divisões fizeram uma divisão, tipo, isso já aconteceu em janeiro, isso não sei quando... sabe disso, né? Ah, parecia exatamente que era uma isso, previsão do ano inteiro, assim. Perfeito, perfeito. No final de 2025, eles postaram a capa que se chama The World Ahead, o mundo à frente, né? Ah lá, é isso e aí aí mesmo. Exatamente. Aí o que o pessoal faz? Eles dividem isso como se fosse um relógio, entendeu? Ou uma pizza, Mas esse né? relógio... Com fatias de uma pizza. pizza. Assim.
em 12 fatias que seriam representadas pelos 12 meses do ano, né? Janeiro, fevereiro até dezembro. É como se fosse um calendário, a gente pode falar dessa forma, né? Aí tem lançamento do foguete lá que levou o homem à lua, tem o começo da guerra, tem tudo lá, cara. É incrível. Como assim, gente? É incrível, é incrível. Até da Venezuela, né? Até do Maduro e Venezuela tá lá. Começou com o lance da Venezuela, logo no mês de janeiro, que foi no mês que Donald Trump capturou Nicolás Maduro, né? Exato. E Agora, o que saiu é essa interessante, essa revista saiu em dezembro de 2025. Um mês antes, ô Fernando. Nossa. Pois é. Mas sabe o que é curioso também? Em 2019, a mesma revista fez uma publicação e eu gravei um vídeo lá no meu canal principal mostrando que possivelmente haveria uma epidemia, uma doença ou uma pandemia em 2020. E aí muita gente falou que eu estava maluco, tudo. Quando foi em 2020, a gente viu o Covid aí aparecendo no mundo. E eu tenho esse vídeo ainda, viu? E eu sei que tem gente que possivelmente esteja assistindo aqui, que me conhece, que assistiu lá naquela época também. Então não é 100% de loucura isso aqui, não. Gente, é assustador. O Marcílio tá... Ó, Um certo medo aqui. tá, né? E eu tenho medo Marcílio, dessas coisas. nessa capa que a gente mostrou aí na tela, existe um navio também. Se vocês prestarem atenção, a gente tem um navio nela. Aquele com containers? Do outro lado, Vilela. Um navio meio viking, será? Esse é um navio grego. Ele tá segurando uma urna? Ele tá segurando tipo uma urna, assim, como se fosse um presente de grego, Vilela. Mas um presente de grego Tá. é tipo um cavalo de Troia, entendeu? Entendi. Então é uma mensagem subliminar que pode estar fazendo uma referência a um navio que vai trazer um presente de grego ao mundo. Mas tem Agora, uns comprimidos, não parece umas cápsulas de comprimido? Aquilo faz parte da outra Exatamente. imagem, né? Mas tem também, né? É. Mas tem, porque essas cápsulas vão fazer referência a uma doença, a uma pandemia ou um possível surto, entendeu? Se o Bigoda dá um zoom out aí, ô Bigoda, coloca a imagem completa da revista pra gente, por favor. Olha, apareceu Você até vê que- Ana Júlia lá no meio, é uma garota que é Ana Júlia. Lá no cantinho, né? Coitado. Olha isso, Ô, Vilela. diretor, ele fez a pior coisa que ele podia fazer aqui no podcast, que é falar a paixão dele, né? Olha, Agora... 1000 aura pra Ana Júlia. Não, e quanto tempo vai demorar isso daí? A gente não vai deixar ele em paz. Manda, Thiago. Ô Vilela, essa capa, se você olhar de longe assim, ela lembra um mundo, né? Mas ao mesmo tempo uma bola de futebol onde existe um jogador ali que possivelmente seria Cristiano Ronaldo chutando essa bola, né? Verdade. O uniforme vermelho da... E ela da vai seleção refletir... Exatamente. Ela vai refletir como se fosse também um vírus, né? A gente vai lembrar do coronavírus com aquelas coroas que ele tem, e o que parece é que uma possível pandemia, olhando como uma teoria da conspiração, uma mensagem subliminar, poderia se espalhar pelo mundo justamente na época da Copa, onde a gente tem um trânsito gigantesco de pessoas, e terá, né, entre Estados Unidos, Canadá e México, que são os 3 países que irão sediar a Copa. Pois é, muito estranho. É assustador. Thiago, obrigado demais. Já tem o tema da próxima semana ou estamos ainda conversando aí? Como que tá? Olha, possivelmente, de acordo com o andar da carruagem, a gente pode falar sobre essas teorias do antavírus. Verdade. Mas eu prefiro esperar até sábado para ver se existe algo que vai... que a galera vai gostar mais, né? Então, eu tô deixando esse tema em stand-by e até sábado a gente posiciona a galera lá na agenda, ou no sábado ou no domingo, sobre o próximo tema da próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Fechou. Obrigado, Thiago. Obrigada, Obrigado, Thiago. Vilela. Valeu, boa noite, Fernanda. Thiago.